Eu quero a atenção de todos vocês para esse momento. É sobre o último herói do Brasil. O último herói que o Brasil teve se chama Ayrton Senna. Uma salva de palmas para o homem mais veloz da história do Brasil. Me dá o capacete. Traz aqui para mim. Só segura, traz aqui. Esse aqui é o Júlio. Esse é o capacete do brasileiro mais veloz da história. E isso aqui vai ser o marco, porque hoje é comemorado os 28 anos de despedida do Ayrton Senna. Por que que ele é chamado de último herói dos brasileiros? Porque a última vez que esse cara pilotou e não voltou mais, essa nação parou. E nunca se viu uma tristeza maior em toda a nossa história. O Ayrton Senna, ele descobriu uma forma de desafiar a velocidade. Ele era um dos homens mais loucos com um volante na mão. Cansavam de chamar ele de irresponsável. Cansavam de chamar Ayrton Senna de imprudente. Mas está aqui a memória do último herói que essa nação teve. Você sabe por que a nossa nação nunca mais teve um herói? Nós vamos resolver muitas coisas aqui hoje. Que bom que você veio. Sabe por quê que nós não temos outros heróis? Porque essa é uma nação matadora, assassina de heróis. Essa é uma nação que mata todos os dias os heróis. Nesse país, os traíras, os ladrões, os corruptos, eles voltam a governar. Mas aqueles que querem dar a própria vida por essa nação são aniquilados. Escuta isso. Eu, Marçal, eu quero pedir perdão para uma pessoa. O nome dela é Rubens Barrichello. A nossa nação zoou com a cara do Rubinho. E para você que não entende de corrida, ele foi um dos maiores de todos os tempos. Uma salva de palmas para o Rubinho. Vamos todo mundo falar como nação. Fala assim: Rubinho, você foi um dos melhores de todos os tempos. Fala assim: Felipe Massa, você foi um dos melhores de todos os tempos. Você sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Porque essa nação não vai ter mais um herói, mas vai ter a ativação de milhões de heróis a partir de hoje. O que fez o Ayrton Senna entrar nos nossos corações? Eu tinha 3 anos de idade no colo do meu pai. Eu não lembro das jogadas, mas era um estádio e era uma Copa do Mundo. O Brasil perdeu a Copa de 90. E esse cara que carregava esse capacete se levantou como herói.
Ele tinha vencido a primeira em 88. Depois ele venceu essa em 90. E o povo brasileiro estava amargurado de ter perdido aquela Copa. Quando ele levanta essa poderosa bandeira, ali a nação adota ele. Esse é o novo herói. Sabe o que acontece no final da história desse herói? Por que ele foi o último? Em 94, o Senna pilotava loucamente. Eu não sei se tem cenas aí dele pilotando. Se tiver, coloca no painel de LED para mim, principalmente em Mônaco. Aquele brasileiro, em 94, no dia 1º de maio de 94, ele pilotava. Ele estava na liderança. E alguém corria fortemente atrás dele. Ele não consegue fazer a curva do Tamborello. E ali fica, naquela curva, o nosso último herói. Quem estava correndo atrás dele era o Schumacher. Ele acaba sendo o campeão naquele ano. Como o Senna se foi, ele devolveu a bandeira e o Brasil foi campeão naquele ano, em 94. E eu estou te contando essa história inteira, só para você lembrar de algo. Um povo que não assume o governo, um povo que não é protagonista, esse povo vai ficar procurando um herói. Os nossos heróis da seleção brasileira de futebol falharam em 90. O Senna foi lá e protagonizou aquele campeonato mundial. Ele assume essa liderança. E nisso o nosso povo fica o tempo inteiro caçando e caçando. E quando alguém se candidata a ser um herói, a primeira coisa que todo mundo faz é ridicularizar. Quando você era um trabalhador e você resolveu abrir a sua própria empresa, você estava falando assim para a nação: eu sou o próximo herói nessa nação. Eu quero que você dê uma salva de palmas por todos os 19 milhões de empresas que estão nesse país. Fala assim: parabéns às 19 milhões de empresas e aos mais de 40 milhões de empresários. Todo mundo vai ganhar parabéns, você vai entender. Mas quando você desejou ser protagonista, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: alguém em sua volta, por causa da mentalidade, foi lá e quis matar seus sonhos. Sim ou não? Eu vou perguntar, eu quero que você responda sempre mais alto. Se você estiver me devolvendo energia, eu vou aumentar a pressão. Sim ou não? Então, toda vez nessa nação que se levanta homens e mulheres para serem heróis da sua casa, da sua cidade, automaticamente pessoas no seu ciclo de convivência querem parar você. Eu quero que vocês olhem para aquela arquibancada lá, que não tem nenhuma pessoa. A gente poderia ter esparramado todos vocês para ela ficar arrumadinha, mas eu falei, eu quero aquela lá. Enche as duas primeiro e deixa aquela vazia. Aquela arquibancada foi das pessoas que não responderam o chamado. Escuta. Elas não responderam o chamado, porque tem pessoas em casa agora que falaram assim, ó, eu não vou deixar você ir. Elas não responderam o chamado porque ninguém estava com elas. Elas não responderam o chamado porque elas vivem de condições.
Esse é o nosso Brasil. Existem vários milhões de postos de heróis que estão vagos, porque você até agora preocupa com a opinião dos outros. Seu coração arde em chamas. Você estava louco para estar aqui. Aí o que acontece? Alguém falou: não, eu não vou. Se algo queimar no seu coração, não olhe nem para o lado, quem dirá para trás. Coloca pressão agora, fala assim: eu nunca mais olharei para trás. Que se levantem outros Ayrton Sennas do Brasil. Tem uma coisa que eu aprendi com esse cara. Eu fiquei um ano inteiro da minha vida sabendo tudo. Até os boletins da escola desse cara eu estudei. Eu fui atrás de tudo que eu consegui encontrar do Ayrton Senna. Mas a coisa mais impressionante que eu descobri dele foi um dia que ele tomou uma sova. Ele ficou em último lugar no kart, lá em Interlagos. Naquele dia eu descobri o que é ser um herói. E eu ouvi isso da boca do treinador dele, que foi meu treinador também, Nuno Cobra. Teve um dia que o melhor piloto da história de todos os tempos da Fórmula 1 ficou em último lugar, porque as condições mudaram. Começou a chover e ele não tinha esse drive, não tinha essa mentalidade. Você sabe por que eu acredito no país chamado Brasil? Você sabe por que eu acredito que essa nação vai ser a mais próspera da terra até 2032? Sabe por quê? Porque um dia o melhor piloto da história do automobilismo chegou em último lugar, correndo no kart. Sabe o que ele fez? Ele só chegou em último lugar porque ele não tinha habilidade com chuva nessa época. E aí o que ele resolveu fazer? Toda vez que começava a chover aqui em São Paulo, ele corria para o kartódromo para pilotar sozinho na chuva. E todas as vezes que chovia, esse cara estava louco indo atrás da chuva. Se você pesquisar sobre o Ayrton Senna, você vai descobrir uma coisa: ele é o rei da chuva. Como pode alguém que foi destruído em uma corrida ser conhecido como o rei da chuva? Eu quero que você fale assim, ó: Ayrton Senna é o rei da chuva, porque ele não se importou com a derrota. Fala assim: Ayrton Senna mudou a sua mentalidade. 28 anos depois, todo dia do trabalhador a gente vai lembrar disso. Só que a partir de hoje, nós vamos comemorar não só a despedida do Senna, mas o acréscimo de milhões e milhões de brasileiros no dia do trabalhador, porque vão se levantar novos trabalhadores da última hora no reino. Uma salva de palmas para vocês que no dia de hoje se levantam como generais do reino. Eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Ele se alegra com o seu clamor, então vamos clamar essa tarde e ficar feliz.
você pode encher a sua boca agora de cântico e cantar isso comigo essa tarde. Diga: eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, papai, só tenho você. Só falta eu perceber. Será que você pode colocar a sua mão direita sobre o seu coração agora? Coloca. Fale mais uma vez. Por favor, canta isso para ele. Declara a sua dependência dele. Nada mais nesse mundo importa.